Paz do Senhor, povo de Deus. É sempre uma alegria estar aqui. Dizer para você que você é especial para Deus. Talvez você diga, mas eu não sou evangélico, eu não me converti ainda ao evangelho. Mas eu quero dizer que você já faz parte do povo de Deus. Jesus disse: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E se você tem se proposto a escutar, porque você faz parte do povo de Deus. Vivemos num mundo em que alguém, quando acorda de manhã, vai pegar o jornal para ler, ou quem sabe numa banca de revista para comprar um jornal, e em vez de ler as principais matérias do jornal, a maioria das vezes as pessoas vão direto no horóscopo, né? Quer saber como é que vai ser o seu dia, como vai ser a sua semana, como vai ser a sua vida amorosa. Não é verdade? Não é assim que funciona? Porque o ser humano ele está sempre preocupado com o futuro, ele quer saber o futuro. Ele está vivendo hoje, mas está olhando para o futuro, quer saber o que vai acontecer. Mas o futuro a Deus pertence. Mas nós vamos ver na Bíblia Sagrada, com o passar dos séculos, Deus também levantou os profetas para que através dele revelasse algo que aconteceria no futuro. E quem estuda teologia sabe que usa-se a palavra escatologia, né? Assuntos escatológicos, coisas do futuro. E é muito importante a gente saber um pouquinho, sempre observando a exegese, procurando sempre se encaixar na homilética, não procurar fugir, dizer algo que um texto não está dizendo. A gente vê muito isso, muitos ensinadores até forçando uma exegese e acaba se perdendo no longo dos anos. Então, sempre que eu entro no assunto de escatologia, eu sempre entro com o freio de mão puxado, porque eu não posso acrescentar e nem diminuir o que está escrito na palavra de Deus. Nós estamos agora no livro do profeta Zacarias, que é um dos profetas menores, e por incrível que pareça, o profeta Zacarias é um dos maiores profetas messiânicos do Antigo Testamento. Com a exceção da pessoa de Isaías, ele é o que mais vaticinou sobre algo que aconteceria durante o período de Cristo. Nós temos muitas profecias aqui no livro de Zacarias que se cumpriram nos dias de Cristo. Eu poderia mencionar aqui no mínimo 30 profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo já. Se cumpriram inclusive em Cristo Jesus. Só que o tempo não nos permite. E nós vamos então estudar hoje sobre o livro do profeta Zacarias. E vamos pegar aqui o versículo-chave deste livro, que está aqui no capítulo de número 9, no versículo 9 e versículo 10. Esses dois versículos são versículos-chave. O nome Zacarias quer dizer o Senhor lembra. Se nós tivéssemos que dar um tema para este livro de Zacarias, o tema seria o Senhor lembra de Sião, né? O versículo-chave, então, deste livro está aqui no capítulo 9, versículo 9 e 10, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumento. Este texto aqui ele se cumpriu literalmente na vida de Cristo. Esse livro foi escrito por volta do ano 528 por aí, a 470, 480, antes de Cristo aproximadamente, né? E esta profecia aqui ela se cumpriu porque o profeta Zacarias ele é um profeta pós-exílio, entre a pessoa de Ageu, a pessoa de Zacarias e a pessoa de Malaquias. Ali por volta de 400 anos antes de Cristo houve um silêncio. Não temos profecia que haja reconhecimento, né? Durante 400 anos Deus se manteve em silêncio, sem falar com uma palavra, assim, uma palavra profética de profetas que escreveram, né? Vamos então aqui ver este texto aqui. Alegra-te muito, filha de Sião, exulta, o filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, montado sobre um jumentinho. Se você for para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus no capítulo 21, a Bíblia diz que Jesus chegando a Betfagé, próximo do Monte das Oliveiras, chamou 2 de seus discípulos e disse: ide à aldeia que está defronte de vós. Ao chegar lá você vai encontrar uma jumenta atada e juntamente com ela um jumentinho. Vocês desprendei o jumentinho e trazei a mim. Se o dono vos perguntar por que estão desprendendo ou soltando este animal, você diz: porque o Senhor precisa dele e ele deixará. E assim aconteceu.
Eles foram ali, chegaram ali, estava justamente como Jesus havia anunciado. Quando eles pegaram aquele jumentinho, a pessoa indaga e eles dizem, então liberaram. E trouxeram aquele jumentinho até Jesus. E quando chegou ali, Jesus montou naquele jumentinho. E agora Jesus entra na sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém. As pessoas que estavam ali vendo Jesus cortavam ramas, colocavam ali pelo caminho, outros pegavam suas roupas, estendiam. E aquela multidão vinha glorificando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, né? Porque Jesus entrava ali e eles viam essa profecia de Zacarias se cumprindo literalmente. Jesus montado sobre um jumentinho, animal de carga. Interessante, quando Jesus veio aqui, o versículo diz que pobre. Jesus veio, a gente observa que foi colocado uma manjedoura, porque não havia lugar nas hospedarias, já estava lotado quando Jesus nasceu. Você conhece bem a história do nascimento de Jesus. Jesus foi colocado numa manjedoura. Essa palavra pobre aqui, você vê que aqui se cumprindo literalmente Jesus como pobre, né? E também agora montado sobre esse jumentinho. E a multidão ovacionava, né? E alguém se aproxima deles, possivelmente o líder dos fariseus, os escribas, os doutores da lei, e perguntaram, mas quem é este homem? E eles disseram, é Jesus, de Nazaré, da Galileia. Jesus vinha montado ali. Então havia alegria, o povo regozijando, porque no meio daquela multidão tinha pessoas que antes de se encontrar com Jesus era cego, agora estava vendo. Pessoas que antes de se encontrar com Jesus estava numa maca e agora já está caminhando sobre as suas próprias pernas. Pessoas que antes de se encontrar com Jesus era surda e agora estava ouvindo. Então a multidão estava feliz ali ao ver essa profecia se cumprindo literalmente. Coisa linda, o povo glorificando, exaltando, magnificando o nome do Senhor, nosso Deus. O versículo de número 10 do capítulo 9 ainda está para se cumprir, diz assim, ó: destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco, de guerra, será destruído. E ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até as extremidades da terra. O versículo 9 já se cumpriu. O versículo 10 está por se cumprir. Se você ler deste capítulo 9 em diante, você vai ver aqui o capítulo número 10, 11, 12, 13, que hoje nós temos em forma de capítulo. Quando foi escrito não era assim, era em rolo, pergaminho, então não era dessa forma. Isso aqui foi alguns anos depois, para que você pudesse melhor se achar quando fosse ler a Bíblia, ter uma forma melhor de se achar. E a gente observa aqui que este versículo 10 está a se cumprir. Se você for lá para o capítulo 14, né, 13 e 14, Jesus vai descer ali quando estiver encerrando o período da grande tribulação, 3 anos e meio, quando Israel romper com o anticristo. Israel vai romper com o anticristo porque o anticristo vai querer levantar uma imagem da besta dentro do templo. E aí o judeu não vai aceitar, porque eles são curados da idolatria. E aí vão romper com o anticristo, porque ele vai querer levantar. Chama-se a profanação do templo. Nós temos isso aqui numa mensagem já no canal, sobre a glória da última casa. Essas profecias são interessantes porque aqui já entra a escatologia. O versículo 9 era escatológico até Cristo. Hoje é um fato real, é histórico. Mas o versículo 10 é algo escatológico. Mas eu vou ler aqui um versículo muito interessante sobre este livro aqui, para que você veja o cumprimento das profecias bíblicas. Por que a necessidade de tudo isso? Você vê o Antigo Testamento, que era uma sombra que apontava para o futuro, para o Novo Testamento. Aqui o versículo, capítulo 11, versículo 12, diz assim: e eu lhe disse, se parece bem aos vossos olhos, olhai, e dai-me o que me é devido, se não deixai. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Por quanto foi que Judas vendeu Jesus? Exatamente isso aqui. Nós temos esta profecia aqui que estava já apontando para quando Jesus viesse ao mundo, a pessoa que ia trair Jesus ia cobrar esse valor.
de 30 moedas de prata. Uma outra coisa interessante que eu quero ler para você aqui é no capítulo 13, o versículo número 6, diz assim: E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? E ele dirá, são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Isso é quando Israel, numa investida do anticristo, com todas as nações para invadir Israel, e aí eles vão entrar um espírito de súplica neles, nos judeus, e quando ele entrar esse espírito de súplica, que eles acharem que não tem mais alternativa, Jesus vai descer no Monte das Oliveiras. Se você ver o versículo sequente aqui, o versículo capítulo 14, você vai observar que entra essa profecia. Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se fender, ou seja, vai se abrir, e eles vão passar para escapar do anticristo. E Jesus então vai exterminar ali com o sopro da sua boca. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho animal de carga. Na sua primeira vinda, e os homens o mataram. Na segunda vinda, ele virá num cavalo branco, animal de guerra, e com o sopro de sua boca ele vai exterminar. Muito interessante isso aqui, porque aqui é uma passada para iniciar o período milenial. Nós temos também no canal uma mensagem sobre o milênio. Eu tenho uma curiosidade bíblica que eu prego, às vezes eu falo, e tenho também uma ilustração, mas eu vou começar pela curiosidade bíblica. Às vezes eu estou pregando em determinado lugar e eu inicio com uma pergunta muito interessante. Qual personagem que fez parte do ministério terreno de Jesus e que quando morreu não foi para o céu e nem para o inferno? E às vezes eu prego no final da mensagem, eu pergunto, irmão, você sabe quem foi o personagem que fez parte do ministério terreno de Jesus e que quando morreu não foi nem para o céu nem para o inferno? Dificilmente as pessoas sabem, mas é justamente esse jumentinho. Foi um personagem que fez parte do ministério terreno de Jesus, mas quando morreu não foi para o céu e nem para o inferno. Outra coisa interessante do determinado pastor Walter Brunelli, ele narra uma parábola muito interessante, uma ilustração, melhor dizendo, que é quase a mesma coisa, que ali aconteceu assim, essa jumenta e o jumentinho estão ali de repente no dia seguinte, aquela aglomeração de pessoas, e diante daquela aglomeração de pessoas, o jumentinho disse, mãe, eu vou já entrar no meio dessa multidão aí, porque ontem eu entrei e fui ovacionado, não vai ser diferente hoje. E aquele jumentinho inventa de entrar no meio daquela multidão, a mãe ficou de longe observando, e quando ele vai entrando no meio da multidão, alguém pega uma pedra, alguém pega um pedaço de pau, e saiu correndo com aquele jumentinho dali. Aquele jumentinho saiu dali, na linguagem do gaúcho, se ausentou e ficou todo jururu. O gaúcho tem essa linguagem, jururu, né? É quando a pessoa não dá nada certo, a pessoa está todo triste, né? Fica assim meio sem jeito. E ele ficou assim, aí a mãe dele foi lá e disse, meu filho, por que tu fez isso? Não, mãe, é que ontem eu entrei no meio dessa multidão e fui ovacionado por essa multidão. A mãe disse, não, meu filho, não era por ti. Ele estava ovacionando aquele que é montado sobre ti. Jesus, o Salvador do mundo. Estamos aí a poucos dias do Natal, pouco mais de uma semana de Natal. Muitas pessoas se preparando, comprando presentes, gastando, se endividando. Mas o verdadeiro Natal é Cristo na minha vida. O verdadeiro Natal é todo dia. Jesus a cada dia renasce na minha vida, essa vida de esperança, de confiança em Deus. Que Deus aqui nos abençoe e que através dessa mensagem nós possamos proclamar o reino de Deus. Aqui está então uma síntese do livro do profeta Zacarias, que se fôssemos pregar sobre Zacarias, eu acho que uma eternidade seria pouco. Os 14 capítulos, mas muita coisa boa, um livro muito rico em ensino. Que Deus aqui nos abençoe. E o nosso próximo livro será do profeta Malaquias, quando estaremos encerrando o cano do Antigo Testamento nas divisões temáticas da Bíblia. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.